Ok, vamos mergulhar de cabeça num desafio que é a cara do nosso tempo: a fragilidade da nossa memória digital. A gente cria informação digital a cada segundo, né? Fotos, documentos, e-mails. Mas já paremos para pensar se tudo isso foi feito para durar para sempre? A verdade é que a nossa memória digital é surpreendentemente frágil. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só esse paradoxo. Criar um arquivo digital é moleza, mas fazer com que ele sobreviva ao tempo, isso sim é um desafio gigantesco. Pensa bem, um livro de 500 anos. Você só precisa de luz para ler. Agora, um arquivo de uma década e meia atrás, vixe, pode precisar de uma verdadeira expedição arqueológica tecnológica só para conseguir abrir. Isso nos leva direto ao problema central, que os especialistas chamam de paradoxo digital. Vamos entender o que é isso. O grande vilão da história é a tal da obsolescência tecnológica. A tecnologia evolui numa velocidade maluca, né? E isso significa que os arquivos de hoje podem muito bem virar fósseis digitais amanhã. Lembra de disquete? Ou daqueles formatos de documentos super antigos? Pois é. Sem a máquina e o programa certo, a informação fica presa, nos colocando em risco de criar uma futura idade das trevas digital. Então, o que está em jogo de verdade aqui? O que a gente corre o risco de perder se não fizermos nada? Sem um plano bem definido, a gente corre o risco de deixar buracos enormes na nossa história coletiva. E não estamos falando só de fotos de férias, não. É o registro completo da nossa civilização que está em jogo. Mas, calma, nem tudo está perdido. Felizmente, existe uma solução. E olha, não é um aplicativo mágico, não. É uma estratégia, um verdadeiro plano mestre para cuidar do nosso futuro digital. Pensa nessa política como se fosse o projeto de uma arca digital, sabe? Uma arca construída para aguentar as tempestades das mudanças tecnológicas. É uma estratégia que pensa no futuro, em vez de só apagar incêndio do passado. E como funciona essa estratégia na prática? Bom, ela se apoia numa base bem sólida, que é construída em cima de 5 pilares essenciais. Funciona como os pilares de uma casa mesmo. Essas 5 áreas precisam trabalhar juntas, em harmonia. Se uma delas falhar, toda a estrutura que protege nossos arquivos digitais pode desmoronar. O primeiro pilar é sobre escolher os materiais de construção certos desde o começo. Quando a gente usa padrões de arquivos que são estáveis e bem documentados, as chances desse arquivo ser lido lá no futuro aumentam e muito. E essa comparação aqui é perfeita para entender por que os padrões abertos, como o PDF, são a melhor pedida. Eles evitam que nossos dados fiquem trancados numa caixa digital sem chave. Como o código é aberto, a comunidade global sempre pode criar uma ferramenta para acessar a informação. Agora, os metadados. Eles são absolutamente cruciais. Pense neles como a certidão de nascimento e o passaporte de um arquivo, tudo junto. Eles provam de onde o arquivo veio, quem o criou e mostram todo o caminho que ele percorreu. Sem metadados, um arquivo perde o contexto e, consequentemente, a sua credibilidade. E chegamos num ponto que muita gente esquece: o custo. Preservação digital não é comprar uma coisa uma vez e pronto. É um compromisso financeiro contínuo. É como manter uma biblioteca funcionando. Não é só construir a estante e ir embora. A segurança, claro, é fundamental. Ela garante que os documentos não só sejam guardados, mas também protegidos contra qualquer alteração ou perda. E um detalhe importante: um backup que não salva os metadados junto, por exemplo, pode colocar em risco a autenticidade do arquivo original. E aqui está o pilar que, na minha opinião, muda tudo: o planejamento. A preservação não é algo que a gente faz depois que o problema aparece. Ela tem que ser pensada antes mesmo de um documento nascer. É a virada de chave: sair de uma mentalidade reativa para uma proativa. E tudo isso nos leva a uma grande conclusão: a preservação digital não é só um problema técnico com uma solução única. Na verdade, é um desafio humano, social e principalmente contínuo. Os autores do material que a gente analisou deixam essa reflexão poderosa, nos lembrando que salvar nosso mundo digital é uma responsabilidade de todo mundo. A tecnologia é a ferramenta, mas a decisão e o esforço vêm da gente. No fim das contas, as escolhas que a gente faz hoje vão definir o que as próximas gerações vão saber sobre nós. A pergunta não é se vamos perder alguma coisa, mas sim o que vamos escolher salvar.